Olá, meus amores! Estão todos aí? Hoje nós vamos ter aula de ciências. O nosso conteúdo é células, tecidos, órgãos e sistemas, da página 130 do nosso livro à página 137. Acompanha comigo. Apesar de apresentarem muitas diferenças na aparência, a constituição interna do corpo dos seres humanos é semelhante. O corpo humano, assim como o corpo de todos os seres vivos, incluindo os outros animais, os vegetais e os micro-organismos, são formados por uma unidade viva, chamada célula. Os únicos seres vivos que não são formados por células são os vírus. Alguns micro-organismos, como as bactérias, são formadas por apenas uma célula e por isso são chamados seres unicelulares. Há células que são tão pequeninas que só podem ser vistas com o microscópio. Outras podem ser vistas a olho nu, como ocorre com o ovo de galinha, ou cada um dos fios de um chumaço de algodão. Somos todos seres vivos e, como tal, nos relacionamos com o meio em que vivemos. Precisamos nos alimentar, locomover e reproduzir, além de respirar, falar e descansar. Para isso, o nosso organismo realiza atividades que promovem a interação entre as diferentes partes do nosso corpo. O corpo dos seres vivos está constituído basicamente por células. O corpo humano é formado por bilhões de células de tipos diferentes e de vários tamanhos. As células de nosso corpo são tão pequeninas que só podem ser vistas por meio de um microscópio. Elas formam todos os tecidos do nosso corpo, como o tecido muscular, que faz parte dos músculos, o ósseo, que são os ossos, o nervoso, que são os nervos, o epitelial, que é a pele, e o sanguíneo, que é do sangue. Essas células são compostas basicamente por 3 partes: a membrana, o citoplasma e o núcleo. Membrana plasmática. Membrana flexível, responsável por regular a troca e a passagem de substâncias na célula. Dependendo da estrutura da célula, elas podem ou não ter membrana plasmática. A membrana é uma película que envolve a célula. Ela é responsável por todas as trocas entre as células e o meio externo, ou seja, regula a entrada e a saída de substâncias na célula. No citoplasma, encontram-se as estruturas responsáveis pelo funcionamento da célula. Possuem função vital de respiração, excreção e nutrição das células. O citoplasma é a parte gelatinosa que nutre a célula. Ele fica entre o núcleo e a membrana e contém diversas organelas que são responsáveis por importantes funções das células. Um núcleo que se apresenta envolvido por uma membrana nuclear e é nele que encontramos o DNA. É a parte responsável pela divisão das células, gerando células novas. O núcleo é o responsável pelo funcionamento e pela reprodução celular. Nele fica o DNA, material genético no qual ficam os genes, que contém todas as características hereditárias do ser vivo. As células do cérebro são de diferentes tipos. Umas são responsáveis pela defesa do sistema nervoso, outras transmitem mensagens através de impulsos elétricos, que são os neurônios. As células do sangue possuem diferentes funções. As hemácias, ou glóbulos vermelhos, são responsáveis por transportar oxigênio. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, atuam no sistema imunológico. As plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue, como acontece quando sofremos um ferimento na pele, por exemplo. As hemácias são glóbulos vermelhos, células do sangue que levam o oxigênio às demais células do corpo. Já os leucócitos são glóbulos brancos que defendem nosso organismo de agentes invasores, causadores de doenças, que eles atuam diretamente no sistema imunológico. As plaquetas são glóbulos incolores responsáveis pela coagulação do sangue.
O plasma é a parte líquida do sangue. O conjunto de células formam os tecidos que constituem os órgãos. Observem lá as células nervosas, observem também as células epiteliais, células intestinais e as células musculares. O corpo humano é formado por tecidos que possuem características e funções diferentes. O tecido epitelial reverte o corpo. É a nossa pele formada pela epiderme e pela derme. O tecido conjuntivo possui as funções de sustentação e transporte de substâncias. Ele está dividido em adiposo, sanguíneo e cartilaginoso. Adiposo é responsável por acumular gordura e entre suas funções está o isolamento do corpo. No sanguíneo é formado por diferentes tipos de célula, que possuem a função de defesa do organismo e de transporte de nutrientes. O cartilaginoso possui consistência firme e oferece sustentação e revertimento. O tecido muscular é formado por células alongadas, é o tecido que dá origem aos músculos, órgãos responsáveis, juntamente com os ossos, pelos movimentos corporais, como a contração dos órgãos do tubo digestório, do coração e das artérias, a mastigação. O tecido nervoso, ele é constituído por células nervosas, responsáveis por sentir os estímulos do exterior e do interior do organismo. Controla várias ações que realizamos diariamente, como dormir, ler, escrever, andar, sentir cheiros e respirar. Os sistemas digestório, respiratório, circulatório e excretor estão diretamente ligados à nutrição dos seres humanos. A nutrição é a função vital que nos permite obter a energia necessária para a vida. Através da alimentação, o organismo absorve os nutrientes e os transforma em energia. Cada órgão atua para que haja a realização das funções vitais do organismo. As funções vitais do nosso corpo estão interligadas aos sistemas. O sistema digestório é o sistema que capta os nutrientes dos alimentos que ingerimos. O sistema digestório é o conjunto de órgãos que se encarrega da digestão dos alimentos. Ele é formado pelos seguintes órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Além deles, os órgãos anexos como as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas auxiliam produzindo sucos digestivos ricos em enzimas, substâncias que auxiliam a quebra das moléculas de alimentos ingeridas. Sistema respiratório. Para nossas células produzirem energia, é preciso, além dos nutrientes, do oxigênio captado pelo sistema respiratório. Para viver, precisamos de gás oxigênio. Respirar significa absorver o oxigênio e eliminar o gás carbônico. O sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsáveis pela respiração. O sistema respiratório é formado pelos seguintes órgãos: fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Sistema circulatório. A circulação do sangue permite o transporte e distribuição de nutrientes e oxigênio para todas as células do corpo. O sistema circulatório é o responsável pela circulação do sangue em nosso corpo. Ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Circulação é a saída do sangue do coração para as outras partes do corpo. É a volta do sangue ao coração. Nesse movimento, ele transporta as substâncias nutritivas e o oxigênio necessários à vida e recolhe algumas substâncias que precisam ser eliminadas do organismo. Sistema excretor. Com o funcionamento do nosso organismo, são formadas algumas substâncias que precisam ser eliminadas. Essa função
pertence ao sistema excretor. Ele é formado pelos seguintes órgãos: rins, uréteres, bexiga urinária e uretra. É o órgão responsável pela eliminação de substâncias inúteis e prejudiciais ao corpo. O corpo humano desenvolve estruturas e mecanismos para se proteger contra a invasão dos micro-organismos, vírus, protozoários, fungos e bactérias, formadas por sistema imunitário e sistema linfático. Esses sistemas produzem as células de defesa do nosso organismo, que nos protegem contra corpos estranhos como vírus e bactérias. O conjunto de órgãos responsáveis pela reprodução humana é chamado sistema reprodutor. Os aparelhos sexuais femininos e masculinos que formam o órgão de reprodução são diferentes. Como vocês estão observando na imagem, está aí um sistema reprodutor feminino. Esse sistema reprodutor, os principais órgãos são os ovários, o útero e a vagina. Os ovários, eles produzem os óvulos, células reprodutoras femininas. O aparelho reprodutor feminino, ele é formado por 2 ovários, onde se encontram os óvulos, 2 tubas uterinas, um útero e uma vagina. A imagem mostra o sistema reprodutor masculino. Neste sistema, os principais órgãos de reprodução são o pênis, os testículos e a uretra. Os testículos produzem os espermatozoides, são células reprodutoras masculinas. Reprodução é a função que garante a sobrevivência e a continuidade das espécies, e ela é formada pelos órgãos do sistema reprodutor feminino e sistema reprodutor masculino. Para nosso corpo se movimentar, nosso sistema locomotor entra em ação. Ele é formado pelos ossos, pelos músculos e pelas articulações. Os músculos se prendem aos ossos por meio de tendões e os ossos sustentam o nosso corpo. Sistema endócrino. É formado por vários órgãos espalhados pelo nosso corpo, responsáveis por produzirem substâncias que são distribuídas através do sangue e coordenam todo o organismo, como, por exemplo, estimular o crescimento corporal, regular nosso ritmo biológico, como a sensação de fome, sede, sono, entre várias outras. Sistema nervoso. O sistema nervoso, por exemplo, é responsável pelas respostas que nosso corpo oferece aos estímulos externos, como barulhos e odores, e internos, como dor ou sensação de fome. O sistema nervoso garante o bom funcionamento de todos os órgãos do corpo humano. Ele é formado pelo encéfalo, pela medula espinhal e pelos nervos. E todos esses órgãos são constituídos por células chamadas neurônios. E aí, aprenderam bastante na nossa aulinha de hoje? Espero que sim. Então façam lá as atividades da página 138 à página 141. Beijo grande e até a próxima aula.